Boa noite, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ministério Palavras que Edificam, nesta noite de segunda-feira, 17 de novembro, 2025. Seu amigo aqui, servo do Senhor, irmão André Luiz. Aqui mais uma noite de vitória, uma noite de bênção, um dia que foi perfeito. Por que você está falando que o dia foi perfeito? Porque eu passei na presença de Deus e como pastor, como atendi as pessoas hoje, muitas ministrações, muitas orientações, muitas revelações que veio da parte de Deus para entregar na vida das minhas irmãs, dos meus irmãos. E hoje foi interessante que o Senhor me deu somente um livro para estar ministrando na vida das pessoas que me ligaram. E eu vou continuar naquilo que o Senhor me deu nesta noite, ou manhã, tarde ou noite, não sei a hora que você vai assistir aí nas outras redes sociais. O Senhor me dava ali livro de Números, no seu capítulo 27, do versículo 1 ao 4, diz assim: E aproximaram-se as filhas de Zelofeate, filho de Efé, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trisneto de Manassés, que pertencia ao clã de Manassés, filho de José. E os nomes da sua filha eram Maala, ou Macla, em outra tradução, Noa, Ocra, Milca e Tizar. E elas se prostraram à entrada da tenda da congregação, a tenda do encontro diante de Moisés e do sacerdote Eliezer, do líder de toda a comunidade, disseram: o nosso pai morreu no deserto e ele não estava entre os seguidores de Corá, que se juntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã, não ter tido um filho. Dai-nos propriedade entre os nossos parentes do nosso pai. Sabe, a história aqui é bem rápida, bem simples. A história vai contar sobre as filhas de Zelofeate, que está aqui no livro de Números, capítulo 27, que está relacionado com a distribuição de herança, com a divisão das terras para o povo hebreu. No tempo que essa história aconteceu, somente os homens tinham direito da herança, visto que Zelofeate, do clã de Manassés, havia morrido, deixado apenas filhas mulheres, e elas ficaram desamparadas. Interessante dessa história é que Moisés, o grande legislador de Israel, ele tinha escrito essa lei, que somente os homens poderiam tomar posse da herança, as mulheres eram deixadas para trás. E essas 5 mulheres, que eu chamo de fé, que eu chamo de obediência, eu chamo ela de determinação, eu chamo ela de coragem, e eu chamo essas mulheres de fidelidade. Essas mulheres, elas usaram no seu tempo, porque essas mulheres, elas, se perdessem o direito da terra, as mulheres, naturalmente, ou elas seriam prostitutas, ou elas teriam que ser escrava, porque naquele tempo as mulheres não tinham valor, porque a lei dizia isso. Moisés tinha escrito essa lei. Então elas ficariam totalmente desamparadas. Então as filhas de Zelofeate, elas entraram em ação. Então nesta noite, manhã, tarde, noite, é uma noite de você entrar em ação. E qual foi a ação? Elas foram pedir para receber parte da herança referente ao seu pai. Eu quero dizer para você que você também tem direito à herança. O teu Pai do céu nos deu herança. E muitas vezes nós temos herança e queremos... Satanás quer nos desamparar. Satanás disse que nós não temos direito da herança. Satanás quer deixar nós desamparados. Mas só que essas mulheres foram lá reivindicar. Eles foram reivindicar onde? Diante de Moisés, que dirigia a congregação, que o Senhor falava com ele. E a palavra de Deus diz que
Deus vai responder positivamente o pedido daquelas mulheres. E o Senhor ainda deu ordem que se aplicasse a todas as israelitas sobre como deveria acontecer a passagem da herança, caso que um homem morresse sem deixar filhos. Ou seja, aquele pedido daquelas 5 mulheres fizeram que Moisés fosse impactado. E Moisés, quando recebeu aquele pedido de herança daquelas mulheres, Moisés, como legislador, Moisés poderia ter negado o pedido. Mas só que Moisés levou o pedido daquelas mulheres até Deus. Sabe, que nesta manhã, tarde, noite, você venha levar o teu pedido, ainda que uma lei foi escrita dizendo que você não tem direito, ainda que chegou um diagnóstico médico dizendo que não tem mais jeito, talvez chegou uma condenação para alguém da sua casa dizendo que ele vai ser condenado a X anos, talvez alguém deu um diagnóstico, escreveu, falando, olha, acabou, vai ter que sair de casa, vai ter que ordem de despejo, porque escreveram uma lei. Mas só que quando Moisés apresentou aquele pedido a Deus, Deus falou, olha, essas mulheres estão pedindo o que é justo, da parte que elas lhe cabe a elas. Ou seja, e não somente a essas 5 irmãs, mas todas as mulheres, a partir de hoje, Moisés, você vai ter que escrever outra lei. Você vai ter que apagar esta lei aí que diz que somente os homens têm direito à possessão da terra, da herança. E agora você vai ter que reescrever uma nova lei. Você vai ter que escrever uma nova ordem dizendo que a partir da decisão, a partir da fé, a partir da obediência, a partir da fidelidade, a partir da coragem e a partir da determinação dessas 5 mulheres, hoje eu vou mudar a lei, hoje eu vou mudar os estatutos, hoje eu vou quebrar a regra por causa dessas 5 mulheres que foram reivindicar aquilo que é direito delas. Então, amado, reivindique aquilo que é o teu direito, reivindique diante do Senhor, reivindique porque você tem um pai. E a Bíblia fala que elas não teriam direito a nada. No livro de Josué, capítulo 17, é possível ver que após a conquista da terra prometida, essas mesmas mulheres, elas puderam reivindicar o que era seu. Ou seja, amado, o ensinamento dessas mulheres nos mostra que elas não foram reivindicar ao homem. O pedido dela não foi ao homem, sabe? O pedido dela não foi Moisés que atendeu a petição delas. Quem atendeu a petição delas foi Deus. E podemos concluir que Moisés apenas atendeu a petição dessas mulheres. Afinal, o personagem mais conhecido dessa história. Mas não podemos esquecer que a atitude tomada por Moisés foi de falar com Deus e Deus estabeleceu o que aconteceria. Podemos aqui compreender que um advogado em nosso favor não são os homens, mas Deus quem nos advoga, quem é o meu advogado, quem é o teu advogado, é o próprio Senhor Jesus. A resposta final não vem de homem, a resposta final vem do Senhor Jesus. Eu não sei por que você está lutando nesta manhã, tarde e noite, qual é a sua causa, eu não sei qual é a sua petição, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor Jesus, ele pode advogar a seu favor. Elas pediram que era justo, e o Deus justo atendeu a petição daquelas mulheres. Ei, você tem um advogado, peça a ele, porque esse advogado vai entrar e vai fazer a petição. Louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça de pedir, não esqueça de clamar. Vou fazer aqui mais um vídeo para a gente terminar aqui a mensagem desta noite de segunda-feira.